A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por mais esse momento de estarmos juntos aqui essa noite, estudando, assim como nos cultos de doutrina, que nós o fazemos na Igreja Presbiteriana em Jardim São Paulo, toda quinta-feira de 19h30, até umas 20h30, nós tratamos sobre textos específicos da Bíblia ou livros, cartas, estudamos as Escrituras toda quinta-feira na igreja. Como estamos nesse momento de quarentena, reclusos nos nossos lares, então nós estamos fazendo as lives e aproveitando para estudar esses temas que nós costumeiramente estudamos nas igrejas. Então nós estamos toda quarta-feira tratando aqui dos salmos dos degraus, certo? A partir do salmo, a começar do salmo 120 até o salmo de número 134, nós estamos tratando dos salmos dos degraus. Então, quarta-feira passada, nós estivemos estudando e vendo a essência da mensagem do salmo 120, este cântico de romagem ou salmo dos degraus. E hoje nós estaremos, se Deus assim permitir, aqui vendo o Salmo 121. São pequenos salmos, poucos versos de cada um deles, mas de uma profundidade muito grande na sua essência, na mensagem, e principalmente numa mensagem prática para a igreja, para mim, para você que nos escuta, que nos ouve, toda quarta-feira aqui. Então, são salmos que trazem uma mensagem maravilhosa da parte de Deus para a nossa vida, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Os salmos, ele tem uma particularidade muito grande sobre tratar as características humanas. Então, os salmistas, aqueles que escreveram os salmos, eles colocam muito da alma, do coração, da mente, e tratam muito, com muita profundidade os sentimentos e as emoções com relação a Deus. Então isso é extremamente importante, isso numa visão espiritual. Então vamos aqui ao Salmo 121 e vamos orar antes, agradecendo a Deus por esse momento, e vamos logo em seguida, eu vou estar desde já pedindo que você abra o Salmo 121, deixe aberto para a gente correr nos versos que ele tem até o verso 8, tá certo? Do verso 1 ao verso 8. Mas vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por todo o tempo, ó Deus, seja ele bom ou ruim, em todo ele há sempre um motivo, há sempre uma finalidade da tua parte para a nossa vida. Por isso, Pai, nós te agradecemos mesmo nesses momentos de quarentena, nesses momentos em que estamos reclusos em nossos lares. O nosso desejo era estar com os nossos irmãos, amigos, nossos parentes, junto com os nossos familiares. Gostaríamos de estar na igreja, mas esse é o tempo do Senhor, é o tempo em que o Senhor reservou para estarmos nos nossos lares. Mas isso não nos impede de estarmos juntos, conectados, em espírito, com a nossa mente, com o nosso coração, e estudando a palavra de Deus por meio dessas ferramentas importantes que o Senhor concedeu a nós, pelas plataformas que acaba por nos deixar juntos, mesmo fisicamente separados. Mas nós te agradecemos, Senhor, e que o Senhor continue nos abençoando, e que o teu Santo Espírito continue nos dando iluminação da tua palavra para entendermos e aplicarmos a tua palavra à nossa vida e à vida daqueles que nos escutam. Que o Senhor os abençoe a partir desse momento, para a glória e louvor do teu nome. Nós te pedimos essas ricas bênçãos sobre o perdão dos nossos pecados, Senhor, dos nossos erros, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Queridos irmãos, então vamos atentar aí para a mensagem agora do Salmo 121, mais um dos cânticos dos degraus, ou o chamado cântico de romagem também, chamado cântico de romagem. Então, eu vou fazer a leitura deste salmo, vocês acompanhem comigo, e logo depois nós entraremos propriamente no texto. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem,
e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua vida e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, assim como eu tenho feito uma rápida introdução, como fiz aí no Salmo 120, não é? Onde nós vimos rapidamente um pouco da introdução do Salmo, e logo depois vimos a mensagem do Salmo, aonde Deus, ali naquele Salmo 120, ele trata do coração do salmista, né? O salmista estava sendo caluniado, haviam mentiras contra ele, e ele aparentemente poderia ter pedido para que Deus livrasse ele daquelas pessoas, daqueles opressores, tirando eles de próximo do salmista ou do seu contexto, mas, ou talvez tirando o salmista também de perto daquelas pessoas. Mas a resposta de Deus foi sublime, foi maravilhosa, né? Foi espantosa, como também será assim a descrição desse salmo naquilo que formos estudar agora, né? Deus permite que esse salmista fique no meio daqueles opressores, daqueles que os perseguem, e trata o coração do salmista. Olha que coisa interessante. Trata o coração do salmista, para que o salmista não crie nenhuma posição de vingança, não peque com o seu coração contra Deus e também contra o seu próximo, porque a vingança cabe ao Senhor, a justiça cabe ao Senhor, e não era ao salmista, muito menos a mim e a você. Então, essa foi a compreensão do Salmo 120. No Salmo 121, o salmista também inicia aqui esse salmo angustiado, também preocupado. Olha só, 2 salmos que têm sentido do salmista se apresentar logo no início do salmo pedindo por socorro, pedindo por ajuda. Então, esse salmo dos degraus, né, são como um inário, como eu já havia dito na aula anterior, na quarta-feira. Nós consideramos ele como um inário dentro de salmos, eram cantados pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, né? Eles peregrinavam até o monte onde estava a cidade de Jerusalém, e ali havia o templo, e eles subiam os degraus para adorar ao Senhor. E eles faziam isso cantando, iam até o monte Sião louvando ao Senhor. Então, a cada passo, a cada degrau, né, eles tinham como lição esses passos, como lição para as suas vidas, naquilo que eles aprendiam como relacionamento para com Deus. Então, pouco a pouco, essas lições bíblicas aqui, elas foram preciosas para a vida daqueles hebreus, assim como elas são de grande importância para mim, para você e para o povo de Deus nesses nossos dias, né? Então, as lições aqui, queridos, dos salmos, dos degraus, são alimentos para a nossa vida, né? Ela molda o nosso caráter, ela melhora a nossa personalidade. Esses salmos nos dão esperança sobre as verdades de Deus, né? Sentimentos aqui são conservados para a nossa edificação. A certeza intensa daqueles que viajavam em direção a Sião, que peregrinavam, né? Como é o uso dessa palavra que costumeiramente falamos acerca dos salmos, eles eram peregrinos, eles peregrinavam, né, até Sião. Reflete-se aqui no Salmo 121, especificamente, que estamos vendo essa noite. Então, aqui eles expressavam um profundo senso de confiança em Deus, sem murmuração e sem lamentação, apesar dos pedidos de socorro, apesar dos pedidos de ajuda, tá certo? Então, as expressões de angústia, né, que poderiam levar o salmista aqui à dúvida, são as mesmas também que nos levaria ao mesmo sentimento, né? Angústia e tristeza, né, dor, dificuldades, em muitas ocasiões nos levam a dúvidas, né? Será que Deus está comigo? Será que Deus está me ajudando? Quando é que Deus vai me ajudar? Quando é que Ele vai olhar para mim, virar o seu rosto para mim, né? Olhar para a minha dificuldade? Quando é que Deus vai fazer isso? Essas expressões aqui do salmista, nós podemos nos lembrar nos nossos dias, que são expressões que podem ser traduzidas, né, como doenças, calúnias, já falamos aqui, pobreza, tristeza, desemprego, dor,
abandono, né? E perigos no geral, né? Tudo aquilo que nos rodeia e que nos traz dificuldades. Então, nós queremos, né, nos ver livres dessas coisas. Quem não quer? Eu e você desejamos, né, em meio a tanta pressão, nós queremos nos ver livres dessas coisas. Mas algumas delas insistem em ficar o tempo todo. Né? Sabe aquele problema que já se arrasta há um bom tempo na sua vida, aquela dificuldade que já se arrasta há um bom tempo na sua vida, e você pensa, poxa, como esse problema insiste em ficar comigo, insiste em me atormentar, né? Em me perturbar, em trazer dor e dificuldade à minha vida. Muitas vezes, irmãos, parece não existir mudanças, né? Ou esperança para nós diante dessas situações. Então, dia a dia, a sensação é de termos assim, naufragado, né? Estamos ali à deriva no mar e tentando ficar com a cabeça do lado de fora da água ali, tentando respirar, manter a nossa vida. Né? Muitas vezes a sensação é essa. E esse é um sentimento de impotência que aí leva à dúvida. Quando você não pode com algo, né? Muitas vezes o nosso coração enganoso e corrupto, como diz a Bíblia, nos trai e faz aquela pergunta lá no fim dele, né? Lá dentro, no fundo do coração. Onde está Deus? Né? Onde é que Ele está? O que Ele está fazendo? Será que Ele não está vendo isso? Será que Deus dormiu? Né? Ele deu uma saída do trono, Ele foi ali resolver alguma coisa e Ele não voltou ainda, e eu estou passando por essa situação extremamente difícil. Mas eu quero dizer a você essa noite, a partir desse Salmo 121, a única chave que abre as correntes da agonia, da dúvida, né, dessa prisão, é a promessa de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso se destaca lá no livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 13, lá no versículo 5, lá na parte B, né, no seu final do versículo, onde ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor. Então, é essa promessa que acaba aqui por nos levar ao Salmo 121. Então, olhe para a sua Bíblia aí agora, veja aí os versos 1 e 2. Eu vou dar uma panorâmica rápida do que diz o texto com relação a cada verso, até o verso 8, e aí vamos destacar alguns pontos importantes aqui para tirarmos uma lição importante deste salmo. Os versos 1 e 2 deste Salmo 121, irmãos, você está lendo aí, revelam Deus como a única fonte de ajuda do salmista. O que também vai deixar claro e evidente que esses versos vão acabar aqui por revelar, ou já estão revelando, de que Deus é a nossa única fonte de ajuda, a nossa única fonte de socorro. Né? A pergunta do salmista é muito clara aqui no início desse verso, aí no verso 1. Né? De onde me virá o socorro? Olha o desespero dele. É como se o salmista já tivesse recorrido a tudo e a todos. É como se ele já tivesse ido a todas as instituições que pudessem ajudá-lo. É como se o salmista já tivesse ido à sua família, a amigos, a todos aqueles que particularmente por conhecimento, ou por alguma cultura, ou por bens materiais, ou por dinheiro, não pudessem ajudá-lo. E aí agora ele se vê também completamente impotente, olhando para si, olhando para as mãos e vendo que ele não tem força alguma. E aí a sua expressão vem à tona quando ele diz: de onde me virá o socorro? De onde é que vem o socorro para a minha angústia? De onde é que vai vir o socorro para a minha tristeza, para a minha dor, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para o meu dia a dia? De onde nos virá o socorro no meio dessa pandemia, no meio dessa separação que estamos tendo? No meio de tantas vidas que têm se perdido, no meio da separação de tantas famílias que têm perdido seus entes queridos, de onde nos virá o socorro? De onde? Do governo? Será que o socorro vem do governo? Será que o socorro vem da medicina? Há uma expectativa profunda e grande e alarmante acerca de vacina, acerca de uma solução. Há inúmeros laboratórios que têm corrido contra o tempo, né?
parece aquela corrida de 100 metros, tentando alguém largar na frente, ser o mais rápido, para chegar no final, levantando a vacina e dizendo, está aqui a solução contra essa pandemia. Mas parece aqui que o salmista está nos mostrando que mesmo nesse momento, com toda essa dificuldade, nós também olhamos ao nosso redor e vemos que não há o que possa nos socorrer. Não há nada que nos dê esperança nesse momento ou até no dia seguinte. Há muita gente indo dormir sem esperança, sem a certeza de que no dia seguinte vai chegar uma notícia boa, vai chegar uma notícia que venha a acabar com essa tristeza. Então, o salmista diz, de onde me virá o socorro? Aqui, ele faz essa pergunta olhando para as colinas, aqueles montes, não é o começo do salmo, né? Olho para os montes e a pergunta faz, de onde me virá o socorro? Ele olha para as colinas fazendo essa pergunta, né? Em volta de Sião, ali de Jerusalém, a cidade era rodeada de colinas. E ele estabelece isso ao olhar para esse monte e dizer, de onde me vai vir o socorro? Eu tenho que olhar para algum lugar, né? O salmista aqui estabelece a essência do salmo, né, em tudo o que vem depois dele, como resposta. E ele vai nos dar essa resposta de onde vem o seu socorro, de onde vem a sua ajuda. Tá certo? Então, versos 1 e 2, eles revelam Deus como a única fonte de ajuda do salmista, assim também como é a nossa única fonte de ajuda. Um detalhe importante, uma observação acerca da pergunta do salmista, que alguém poderia pensar, mas deixo claro o seguinte. A pergunta do salmista aqui, quando a gente estuda o texto original, ela não dá um sentido de que ele estava duvidando conclusivamente de Deus. A conclusão dele no final foi, de fato, ninguém poderá me ajudar, nem Deus, de onde me virá o socorro. Essa pergunta não expressa dúvida do salmista, mas a pergunta do salmista aqui, ela está dando uma introdução à sua afirmação, tá certo? Então, essa afirmação aqui contém o tema do salmo. Essa afirmação do salmista mostra para nós qual é o tema do salmo. Ou seja, aquele que vai socorrer o salmista é o Deus Criador, porque ele vai tratar isso nos versos seguintes. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador de todas as coisas. Então, isso é o que diz os versos 1 e 2. Os versos 3 a 8, irmãos, olhem aí na sua Bíblia, contém aí a promessa de proteção e ajuda da parte de Deus. Do verso 3 ao verso 8 está expresso aí, escrito muito claro, né? O salmista deixa muito claro a promessa da parte de Deus de proteção, de ajuda e de socorro àqueles que estão necessitados. O salmista diz assim na sua expressão, o Senhor é quem te guarda. Olha a expressão dele, dando uma resposta aí. O Senhor é quem te guarda, né? E interessante é que em todos os versos aí desse Salmo 121, com exceção do verso 6, usam uma palavra hebraica, chamar, né? Um S-H-A-M-A-R, não é o chamar de alguém que está chamando, mas é chamar, que tem um significado aí de guardado, daquele que guarda com sua presença, que está vigiando o tempo todo, que está zelando. Esse é o significado da palavra chamar, que é a expressão para guardar que ele usa aí, né, nesse texto. Esse sentido, ele parte aqui, irmãos, da premissa contrária da sentinela que muitas vezes cochila, né? Um Deus que guarda sem dormir, mas uma sentinela que dorme, né? Eu fui militar da aeronáutica durante 4 anos, né? E o cansaço do dia todo de marcha, de ordem unida, de trabalho, me deixava exausto para que quando eu estivesse no meu posto lá, como sentinela, né, eu acabasse, vez por outra, pestanejando, cochilando, né, momentos em que chegava até a dormir. Isso era extremamente perigoso para a minha vida, para a vida da instituição, e no sentido de um soldado que não estava ali, se estava cochilando, não estava defendendo a sua pátria, né? Então eu dormia, acabava por dormir. Mas Deus aqui, Deus não dorme. Por isso essa expressão do salmista em dizer que, olha, é o Senhor que te guarda. Depois ele vai dar a característica desse Senhor que guarda, né? Ele guarda com a presença, é aquele
que está permanentemente, é aquele que guarda com zelo. Então, esse sentido aqui ele usa no sentido contrário de um sentinela que dorme, que cochila, e até, lembrando do texto aqui do Antigo Testamento, alguns irmãos certamente já leram, muitos já leram, né? E outros, se não leram, vão até ao primeiro livro de Reis e vai dar uma olhada lá no capítulo 18 e você vai ver a história lá de Elias e Baal e os profetas de Baal, né? E os dois altares que foram levantados ali no Monte Carmelo para poder os profetas ali levantaram aquele altar para poder adorar a Baal, para poder aclamar a ele, né, por uma intervenção, para poder consumir ali o sacrifício que estava naquele altar. E Elias também levantou um altar para fazer isso e falaria com Deus, né, logo depois desses profetas, para ver qual era o Deus que se manifestava ali. Então a história está lá em 1 Reis, capítulo 18, e interessante é que justamente esse Deus de quem ele fala que não dorme, né, que é o Deus que guarda e não cochila, nem se ausenta do seu trono, né, o texto lá de 1 Reis 18, versículo 27, você vai ler Elias, né, no texto dizendo o seguinte sobre Elias: ao meio-dia Elias zombava deles, ele ria, porque até o meio-dia esses homens, esses profetas estavam clamando a Baal o tempo todo, e clamando e gritando, fazendo muito barulho. Eles faziam muito barulho, gritavam para que Baal se manifestasse e consumisse a oferta do altar. Então o texto diz que ao meio-dia, já era meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai, né? Clamem em altas vozes, porque é Deus, né? Esse Baal, Deus com D minúsculo, você vai ver lá no texto. Pode ser que ele esteja meditando, Elias diz lá. Clamem em altas vozes, porque pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às necessidades, né? Ou de uma viagem, ou até de ter dormido, né? Clamem mais que ele vai ser despertado. E esse Deus, claro, ele não foi despertado porque era um Deus falso, um Deus que não existia. E aí os profetas só fizeram clamar, tá certo? Mas o Deus verdadeiro, o salmista deixa claro aqui, que nunca dorme, né? O salmista aqui ele usa até aquilo que a gente chama de paralelismo climático com relação ao uso da poesia dos salmos, a poesia hebraica, em relação ao que ele escreve e ao sentimento e as emoções e aquilo que racionalmente ele pensa com relação a Deus, né? Ele faz isso através de todo o salmo. E isso acaba por edificar o nosso pensamento, né? E edificar a nossa alma, a nossa vida. E nós vamos ver isso durante o texto. Então, nós vamos ver e observar a conclusão, né, do salmista, que isso se aplica aí aos peregrinos, aqueles que iam ao Monte Sião para adorar a Deus, a ele e também a nós, tá certo? Então, Deus aqui é preservado em cada frase da jornada, ele é apresentado em cada frase do Salmo, e isso vai nos levar à segurança, né? Uma segurança na esperança do Deus que nos guarda, que nos protege, e também vai nos levar em segurança para o lar eterno, para o céu, local onde Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Tá certo? Então, nós, após essa introdução aqui, vamos entrar nas lições do Salmo, tá certo? Vamos caminhar. A lição do Salmo 121, né? As lições que foram aprendidas pelo salmista, elas se revelam aqui em 3 situações. A primeira delas, acompanhe aí no texto, a pergunta do salmista. Essa é a primeira lição que vai propriamente ensiná-lo e vai também nos ensinar. A pergunta do salmista é a pergunta, é a minha pergunta, é a sua pergunta também. O salmista pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em quantas e quantas situações você também deve ter se perguntado, né? Elevado os olhos para os montes, ou para algum lugar, ou para alguém, para um grupo, para a igreja, para uma instituição. Você direcionou o seu olhar para algum lugar. E aí, de onde vem o teu socorro, né? Se nada consegue te socorrer. Por que o salmista eleva os seus olhos para os montes, aqui como diz o texto? O que ele quer dizer com isso, né? E sobre quais montes aqui ele está falando? A interpretação aqui nos dá 2 possibilidades que eu quero destacar para vocês, para que venhamos a aprender aqui desse salmo.
há duas possibilidades aqui na interpretação. A primeira, pelo fato dele olhar para os montes e fazer essa pergunta, ele está falando do monte como de um lugar onde se consegue ajuda, não é? Podemos entender isso. Ele olha para o monte e diz, bom, é de lá que eu consigo ajuda, o meu socorro. Por que ele está pensando nisso? Porque Jerusalém era uma região rodeada de montanhas, né? E num desses elevados estava a cidade de Jerusalém. Jerusalém se situava num desses montes, por isso o olhar direcionado do salmista, né? Lá estava o templo, a casa de Deus, o templo de Deus, onde Deus se manifestava ao povo, né? Onde o povo ia adorar. Então por isso o salmista eleva os olhos naquela direção onde Deus era adorado. E aí de lá ele cria que viria o socorro. Essa é um dos entendimentos que nós temos, né? Para a interpretação que nós lemos aí no verso, né? Dele olhar para o monte. Por que olhou para o monte? Poderia ter olhado para um outro lugar qualquer, né? Então o primeiro entendimento da interpretação é esse. Ele olha para o monte como cidade de Deus, como Jerusalém, como um local onde Deus está. Então ele, de lá é que me vem o socorro. Mas há um outro entendimento com relação a essa interpretação, é que ele também poderia estar aqui associando, né, os montes à sua necessidade de ajuda. Como é isso, né? Vamos entender aqui, né? Os montes para ele não era sinônimo de segurança. Olha, por um lado ele olha para o monte, a gente interpreta aqui, ele olhou para o monte, Jerusalém, casa de Deus, é de lá que vem o socorro. Por outro lado, os montes para ele poderia não ser sinônimo de segurança. É uma outra linha de raciocínio aqui para nós pensarmos porque o salmista olhou para os montes. É de lá, daqueles montes, né? A gente quando pensa num monte, eu aconselho você a se lembrar aí, por exemplo, de um monte muito conhecido, que é o Monte Everest, muito falado, muitos alpinistas sobem, descem, tentam alcançar o seu pico e tal. E o que a gente percebe naqueles montes, ou no Monte Everest? A inconstância do seu clima, não é? A gente já viu filmes aí onde os alpinistas sobem, está tudo bem, aquele sol, eles subindo, aquele frio e tal, mas está tudo tranquilo. De repente o tempo muda, de repente a tempestade fecha, gelo, a neve que eles não conseguem ver 1 metro, 2 adiante, e muitos acabam morrendo lá pela altura, o ar rarefeito, o frio e as tempestades de gelo. Então, para o salmista, o monte aqui também não é lugar de segurança, né? De lá vêm as tempestades, é lá que ficam os desfiladeiros, né? As encostas, as brechas, naqueles montes, aonde no tempo do salmista, né? Os ladrões se escondiam ali, quando as caravanas passavam, eles assaltavam. As pessoas, quando estavam peregrinando, passando pelos desfiladeiros, os salteadores, como eram chamados, como tem nas escrituras, ia lá e roubava as pessoas até chegava a matar. Então era ali também que, além de ladrões, naqueles desfiladeiros estavam os predadores, né? Terreno extremamente perigoso, liso, íngreme, deslizamentos de rochas, entre outras coisas perigosas. Então, olha, o monte agora não é de lá que vem o socorro para o salmista, não é? Mas é de onde surge o perigo. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, não há lugar, né, para onde eu olhe que me venha o socorro, né? Agora os montes são uma ameaça à segurança da sua vida, certo? Então, diante aqui de toda essa instabilidade, o salmista precisa de ajuda. Por isso a expressão, de onde me virá o socorro, né? De onde me virá o socorro? Talvez, e certamente eu e você, né, já tenhamos feito essa pergunta, ou estamos nesse momento, nesse contexto e nesse período que atravessamos de tanta dificuldade, fazendo a mesma pergunta: de onde nos virá o socorro? Olhamos para todas as instâncias e todos os lados, e todas as instituições e hospitais e laboratórios, e homens e mulheres que são cultos nos seus estudos, ou no governo, estamos olhando para todo lugar. De lá, será que virá o nosso socorro? Ou de lá está vindo a insegurança? Feita aqui, irmãos, para essa situação do salmista, para mim e para você, é dizer com extrema convicção o que ele diz
como resposta aí no verso 2. Olhe para a sua Bíblia e veja a resposta do salmista. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. De tudo aquilo ou qualquer outra coisa que o salmista poderia ter dito sobre Deus, ele destaca aqui uma coisa importante no texto que a gente lia antigamente, né? A gente vai lendo o texto, vai passando a vista, vai lendo e até relendo e não consegue enxergar detalhes importantes que só com estudo, só com devocionais, só com, acima de tudo, a orientação, a iluminação do Espírito de Deus é que conseguimos descobrir e perceber essas preciosidades da palavra do Senhor. Por que o salmista dá um destaque muito grande aqui na frase, quando ele diz o meu socorro vem do Senhor, mas vem do Senhor, que Senhor? O Senhor que fez o céu e a terra. E de tudo que ele poderia ter dito, ele destaca as obras da criação de Deus, o autor que fez o céu e a terra. Claro que ele está direcionando a sua voz, a sua palavra ao autor e consumador da sua fé. Mas ele está destacando aqui também na frase o que esse Deus é e o que ele fez e o que ele faz. Ele é o Senhor que fez o céu e terra. Por que isso é importante para mim e para você? Por que isso foi extremamente importante para o salmista? Porque a obra da criação, vamos destacar aí no texto, destaque bem, grife com aquele marca-texto ou com uma caneta, um lápis. Por que ele destaca a obra da criação? Porque essa obra da criação de Deus revela o seu poder infinito, o seu poder eterno. Tá bom? Esse destaque vai responder profundamente a pergunta do salmista e por que ele diz que o socorro dele vem do Senhor que fez céu e terra. Está nos respondendo a partir de agora. Eu creio nisso, eu acredito que está respondendo ao seu coração, né? Isso é extremamente importante. O que o salmista está dizendo aqui com isso, na declaração e no destaque da obra da criação de Deus, como sendo o seu poder infinito, o salmista aqui mostra o quanto nós, assim como ele, não temos o poder de criar nada. Pense nisso. Principalmente trazer à existência algo a partir do nada. Raciocine comigo agora, né? O ser humano, ele altera matéria, ele pode alterar a forma de alguma coisa, né? O tamanho, ele pode dar cor, tem aí os elementos químicos, a física, onde o ser humano trabalha e pode fazer essas alterações, mas ele não pode criar a matéria do nada. Eu e você não podemos trazer à existência aquilo que não existia. Eu não posso fazer aparecer, fazer surgir esse copo com água do nada. Na minha mão esquerda aqui, com a minha voz, com a minha palavra, ou com a força do meu pensamento, seja lá o que for, eu não posso fazer surgir isso aqui na minha mão. É o que o salmista está dizendo aqui acerca de Deus, e acerca do homem, e acerca de socorro ao Senhor que fez céu e terra, ao dono de todas as obras, ao Senhor de toda a criação, àquele que tem o poder infinito. Por que ele está fazendo isso? Essa é a informação que ele nos dá, né? De que o ser humano pode mudar muita coisa, mas não pode trazer à existência aquilo que não existe, né? Só Deus pode fazer isso. Apenas Deus pode fazer isso. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 3, você vai ver lá uma parte do texto, o autor dizendo: o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o invisível, aquilo que não existia, veio a existir das coisas que não parecem, das coisas que não aparecem. Perceba bem comigo o que é que ele diz acerca de Deus aqui. Em Gênesis, quando a expressão de Deus lá no capítulo 1, na sua criação, onde a Bíblia destaca que Deus cria todas as coisas com poder, com o seu poder e o poder da sua palavra, quando ele diz haja luz, em seguida o texto diz e houve luz. Haja luz e houve luz. Ele trouxe do nada à existência aquilo que não existia, e nós não podemos fazer isso. E o mais espantoso aqui, irmãos, é que Deus, além de criar essas coisas, ele sustenta tudo aquilo que ele criou. O homem não pode fazer isso. O mesmo poder de Deus que criou todas as coisas,
né? E que tudo faz, que tudo vem à existência por causa desse poder, né? E que faz essas coisas que foram criadas não desaparecer novamente, ele as preserva. Deus preserva toda a sua criação. Se ele mudasse por um momento a sua vontade, todas as coisas certamente não funcionariam em perfeita harmonia, assim como estão funcionando e como funciona até hoje, né? Deus dá existência a todas as coisas. Segundo lá o livro de Atos, escrito por Lucas, no capítulo 17, versículo 18, diz o texto: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha só, da criação ao ser humano, ao macro, ao micro, Deus cuida e criou e sustenta todas as coisas. É nesse Deus aqui que o salmista busca o socorro, busca a ajuda, ao único que pode ajudá-lo. Por isso aqui a importância em falar das suas obras, porque não é um Deus qualquer, não é o Baal, né? Não são os deuses do Egito Antigo, não são os deuses da mitologia grega, é o Deus soberano e criador, o Deus Espírito, eterno e imutável, soberano sobre todas as coisas. É desse Deus que o salmista está falando. Precisamos, assim como ele, em tempo de calamidade como essa que estamos passando, confiar na verdade escrita sobre o Deus que fez o céu e a terra. E aquele que fez tudo isso, faz qualquer coisa. Por isso que o salmista clama a ele. Por isso que nós devemos, nesse momento de calamidade, clamar a ele. Eu estou vendo busca de esperança em todo lugar, em todas as coisas, e nas instituições e em pessoas. Mas está faltando buscar no Deus Todo-Poderoso, naquele que é o Criador do céu e da terra. Esse aqui é o primeiro ponto, a primeira parte da mensagem que o salmista tem destacado para nós, né? Esse aqui, a pergunta do salmista. Essa é a situação que o salmista aprende escrevendo o Salmo 21. A primeira pergunta é: levo para os montes, os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele dá a resposta que o socorro dele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No segundo ponto aqui, que vai nos levar à mensagem final do Salmo, né? A mensagem final do salmista segue aí nos versos agora 3 até o 8. E ele começa a partir daqui, né, nos próximos 3 versos, a falar na segunda pessoa do singular. Ele sai de... Se você ler o primeiro e o segundo verso, você vai ver ele falando dele, né? Eu olho para os montes, né? Primeira pessoa do singular, o eu está aí. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, céu e terra, tal. Então ele segue nessa linha. Aqui, a partir do terceiro verso, ele começa a falar na segunda pessoa do singular, para alguém, para tu, né? Certamente ele mudou esse pronome aí, por ele ter escrito esse salmo para o povo de Israel. Cantar numa forma responsiva, né? Quando um fala, o outro responde, esse é o entendimento da forma responsiva. Então, aqui significa que o sacerdote cantaria os versos 1 e 2, e o povo cantaria os versos de 3 a 8. Responderia à pergunta feita no início. Então, a expressão do salmista nos versos 3 e 4 é que o Deus que guarda o seu povo não é igual aos falsos deuses ou aos seres humanos. É o que ele destaca aqui nesses versos. Certo? Ele não permitirá aqui que os teus pés vacilem, diz o texto. Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Vamos nos lembrar desse texto, destacar esse texto para melhor entendimento, né? Lembrando mais uma vez lá quando o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal, descrito lá em 1 Reis capítulo 18. Elias ri deles, é o que já vimos aqui no versículo 27, mandando eles clamarem em altas vozes, né? E já estavam clamando até o meio-dia, né? Ele não é Deus, ele não é o Deus que vocês estão dizendo que ele é. Então clamem, continuem clamando, porque pode ser que ele esteja meditando nesse momento, os olhos fechados, cochilando, dormindo, ou atendendo a alguma necessidade, né? Ou até saiu de viagem, saiu do seu trono, saiu do seu lugar e foi dar um passeio. Continuem clamando que ele vai despertar. Esse foi o momento do Elias, do profeta Elias, com relação aos profetas de Baal.
Elias, aqui no texto, ele deu características humanas a Baal. Quando ele descreve isso, né? Clamem a ele porque ele pode estar meditando. Quem é que medita? O ser humano. Né? Clamem a ele porque ele pode estar atendendo a necessidades. Quem é que tem necessidades? O ser humano. Né? Ele pode estar viajando. Quem é que viaja? Quem é que se desloca? Quem é que sai em êxodo de um lugar para o outro? É o ser humano. Né? Ele pode estar dormindo, né? E ele vai despertar com o grito de vocês. Quem é que dorme ou desperta? É o ser humano. Então Elias dá características humanas aqui a Baal para mostrar o quê? A loucura daqueles profetas que estavam adorando e clamando a um falso e limitado Deus, que nem se apresentou em momento algum. Foi silêncio total. Então, essa mesma falta aqui de bom senso daqueles profetas de Baal, né, está também nos gregos, está na vida dos gregos, quando adoravam e clamavam pelos seus ídolos, pelos seus deuses, né, que tinham as mesmas características humanas. Aí a gente lembra de Zeus e de tantos outros que são destacados aí na cultura grega, né, onde esses deuses tinham características, a gente vê até em filme hollywoodiano, né, que eles eram vaidosos, que eles se envolviam com humanas, né, com os humanos, que eles eram egoístas. Um deles, às vezes, brigava com o outro por causa de querer ser adorado pelos humanos, tal. Então eram egoístas, eram imprevisíveis. Uma hora tinham um bom humor, outra hora estava de mau humor. Eram raivosos, né, como o raio de Zeus, que era lançado do lado dos céus, de onde ele estava, no Olimpo, era lançado na terra para destruir os seres humanos, e por aí vai. Então Elias dá essa característica para Baal, mostrando que Deus, o Deus soberano e verdadeiro, o Deus de Elias, ele não é gente, ele não é pessoa, né? Ele é um espírito poderoso, eterno, infinito e imutável. Né? Ele não muda, ele não tem variação ou sombra de mudança. Isso nos faz ver aqui o ponto principal do salmista, de que Deus não é humano, né? Com poderes, apenas um ser humano com poderes sobrenaturais, mas ele é o Deus criador do céu e da terra. Por isso, esse Deus, como consequência, não deixará, né, aqueles que os que nele confiam escorreguem em lugares perigosos. Ele vai citar isso aí no texto, porque certamente a queda nesses lugares perigosos pode ser fatal, como a queda lá do monte de um desfiladeiro, de um cair do penhasco ali, e certamente a morte era certa. Deus cuida do salmista, irmãos. Deus cuida do seu povo em lugares perigosos. Deus cuida de mim e de você em lugares tenebrosos, escuros e perigosos. Os versos 5 e 6, e nós estamos caminhando aqui para o final, o salmista diz que será guardado, né? Aquela palavra lá, guardado, cuidado, né? Observado o tempo todo, em qualquer situação. Prestem bem atenção nisso, em qualquer situação. Porque ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Eu quero destacar uma palavra aqui, muito importante, que o salmista também nos salta aos olhos nos seus escritos, é a palavra sombra aí. Né? Por isso que a gente precisa ler estudando os textos bíblicos, né? Ou aprender assim, com aulas dessa maneira, para que a gente estude junto, né? E a gente possa aprender do essencial naquele texto. Quando ele diz que é guardado, né, em toda e qualquer situação. Por que ele é guardado em toda e qualquer situação? Aí eu destaco a palavra sombra para você. Olha aí a sua Bíblia. O salmista usa essa palavra sombra aqui, talvez pensando certamente numa árvore que nos protege, ou que o protegia, né, o estava protegendo do sol, dando sombra a ele, aliviando o calor, né? Ou ele poderia estar pensando na sua própria sombra, né, que é extremamente coerente com o texto. Ele talvez pensando nessa própria sombra. O que não podemos destacar a sombra da árvore, né? Que nós vemos aqui Deus também guardando dessa maneira. Mas ele pensando na própria sombra nos faz lembrar que é impressionante quando lemos o texto como o movimento da nossa sombra, né, é como a minha sombra está fazendo aqui nesse momento com a iluminação de cima,
o movimento que ela faz com relação ao movimento do meu braço, né? Claro que é ao mesmo tempo, né? Não pode se separar. Então o salmista usa aqui a palavra sombra nesse sentido da sua própria sombra e de como ele não conseguia se separar dela, assim como nós não conseguimos nos separar da nossa sombra. Essa é a certeza dele. Olha aí a relação de que Deus, né? Deus é a sombra, o Senhor é a tua sombra à tua direita, estando do lado direito. Eu poderia estar do outro lado. Depende da posição da claridade, daquilo que vai fazer com que a sombra apareça. Mas, no sentido de que o Senhor é a sombra, ou seja, a certeza do salmista aqui com relação à presença de Deus, dizendo, Ele nunca se separa de nós, Ele nunca se separa de mim, nem de você. Olha que coisa maravilhosa. Quanto aqui aos efeitos do sol, né, ou da lua, relatados aqui no texto, aqui no Salmo, né, que ele descreve, também no sentido, pode ser no sentido dos males de uma insolação, né? Um sol muito forte, a sombra de uma árvore, ela nos alivia de sofrermos uma insolação, né? Ou como os antigos pensavam, né, principalmente na época aqui do salmista, de que a lua também causava males, tinha uma má influência sobre as pessoas, uma influência negativa sobre as pessoas. Por isso o uso do sol e o uso da lua. Mas olha o que o salmista de fato está nos falando aqui por meio do Espírito Santo de Deus. Com relação à sombra, ela está o tempo todo e ela guardará de dia e de noite. Até porque dificilmente vemos uma sombra à noite, a não ser que estejamos realmente num local onde haja um foco de luz, né? Mas se você estiver no escuro, como o povo andava no deserto, você não teria sombra nenhuma, né? Mas o entendimento aqui é que a presença de Deus é constante, nos guardando dia e noite. Essa é a revelação da sombra. Esse é o sentido da sombra. Não é apenas do sol ou da lua, no sentido da insolação ou dos males que causava a lua, segundo o pensamento dos antigos. Mas é a constância. Deus é como uma sombra que não sai de você o tempo todo, não sai de perto de você o tempo inteiro. Ele te guarda dia e noite. A presença dele se faz em você dia e noite. Isso é o que ele entende acerca dos versos 5 e 6. Chegando aqui ao final, o salmista vai finalizar os versos 7 e 8, irmãos, nos dando aqui segurança, né? O salmista tinha a segurança de que Deus guarda o seu povo e estava guardando a ele também em todo o tempo, em toda e qualquer situação, e agora, para finalizar, em todo o tempo. Quando ele termina o salmo dizendo assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos rapidamente entender esse texto. Mais detalhe importante aí, você não vai ler mais esse salmo do jeito que você lia, você agora vai ter um entendimento diferente, entendimento correto. As palavras aí, a tua saída e a tua entrada, elas também têm um significado. Elas significam vida e morte. Não é? Não parecem bem ser sinônimos aí, se a gente pudesse tratar assim, ser sinônimos? Nós nascemos, entramos no mundo, né? Nós morremos, saímos. Deus guarda a tua entrada e a tua saída. Vida e morte. O salmista aqui, queridos irmãos, está dizendo que Deus nos guarda durante todo o nosso tempo aqui na terra, desde quando você nasceu até o dia da tua partida. Mas ele diz que guarda do mal também. E que mal seria esse, né? De que mal nós passamos, né? Que males são esses, né? Bom, nós entendemos esse mal quando aprendemos que o maior mal, né, que está acima de todos os males, esses males passageiros, porque o mal aqui da terra é um mal passageiro. Vem doença sobre nós, vem dificuldades, vem falta de emprego, vem falta de dinheiro, vem falta de saúde, pode vir pressões psicológicas, emocionais, perdas, ou seja, há uma infinidade de males que nós temos nessa vida. Mas eles todos são passageiros.
Mas o salmista está indo ao foco central aqui, dizendo qual é o maior mal acima de todos os males, do qual o Senhor nos guarda aqui, desde a nossa entrada até a nossa saída, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Esse mal vem sobre, que ele está falando sobre a nossa existência, é não ter Deus no final da nossa vida, ou durante a nossa vida, ou no final da nossa vida. O mal maior na vida do ser humano não são esses males passageiros aqui, mas é o de não ter Deus, ou de perdê-lo, ou dele não estar conosco. Esse é o grande mal. Essa é a essência do Salmo 121, do qual o salmista está aqui nos revelando. Né? No final de tudo, olho para os montes, de onde me vem o socorro, ou eu olho para qualquer lugar, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero concluir com o Salmo 16, verso 11. Ele nos dá a visão, ou essa visão, do que é não ter um Deus que dá a vida, né? Que nos dá a vida eterna, que nos dá alegria, paz, felicidade, aquele que estará enxugando dos nossos olhos toda lágrima, como diz no texto de Apocalipse. O novo céu, com ele, terá justiça, bondade, paz e amor, diferentemente do que vivemos aqui. Então, por isso diz o Salmo 16:11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra ou na tua direita delícias perpetuamente, delícias eternamente. Por isso o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso o socorro do salmista viria do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus abençoe a você, a tua família, né, o teu lar, que Deus seja o nosso socorro, e Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos de tribulação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, por esse aprendizado. Eu te agradeço, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito ao nosso coração, à nossa mente, para aprendermos a tua palavra. Assim como eu te agradeço pelo o ensino e o aprendizado que tu concedestes ao teu povo e a todos aqueles amigos, familiares, irmãos em Cristo que ouviram a tua palavra essa noite. Os abençoa, os guarda, os dá uma noite tranquila de paz e segurança para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pela paciência e por participar conosco desse momento do estudo dos Salmos dos degraus, especificamente o Salmo 121. Quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos estudando o Salmo 122. Esteja conosco aprendendo da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.